na primeira semana do mês de junho, eu fiz aqui dessa tribuna uma exposição do cenário econômico do nosso país. Hoje eu volto para falar sobre a inflação, sobre as taxas de juros, sobre a recessão, sobre a retração do PIB, sobre o desemprego, que eu vi que muito preocupou Vossa Excelência no seu discurso, sobre as contas públicas, pagamentos de juros da dívida, da nossa dívida, o swap cambial, balança comercial, o PPE, esse programa agora de proteção ao emprego, que será mantido pelo FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Vou falar também sobre a queda da nossa arrecadação, sobre a perda de poupança. Assuntos de maior relevância para o conhecimento do nosso povo brasileiro. Estamos presenciando um dos períodos mais conturbados da nossa história republicana, O momento é gravíssimo e os riscos são cada vez mais reais. Este governo arrastou o nosso país para dentro de um túnel de escuridão completa, onde fica difícil ver qualquer luz ao final. Falta de credibilidade. Aqui disse o líder Cássio Cunha Lima. Também o nosso líder maior, Fernando Henrique Cardoso. Que popularidade todos nós perdemos, mas credibilidade não. Perder credibilidade é difícil você recuperá-la. Falta de credibilidade do governo. A credibilidade do governo nunca esteve tão baixa. A aprovação já está em torno de 7%, segundo as últimas pesquisas. As famílias, os empresários e os trabalhadores não têm mais confiança no futuro do país. E por isso não consomem, não investem e não produzem. Conversar hoje com este governo, eu, particularmente, acho que devemos sim. Eu disse isso aqui há poucos dias dessa tribuna, senador Cristóvão, que a presidente Dilma, se tivesse mais humildade, convidaria todos os partidos, todos os políticos para conversar. Mas eu vejo que quando você perde a credibilidade, eu acredito que esse reforço do diálogo vai ser inócuo. Esta é a minha conclusão, salvo melhor juízo. Inflação. A inflação disparou e se aproxima dos 10%. Os preços dos alimentos, energia, transporte, gasolina, remédios, escolas estão em escalada frenética. O custo de vida em todas as cidades brasileiras estão subindo sem trégua, há vários meses e tirando o poder de compra das famílias brasileiras. Causas da inflação. Eu tenho me debruçado muito sobre a inflação. Eu sempre digo que a lei de mercado, a oferta e a procura, é o verdadeiro equilíbrio da inflação. A deficiência de oferta e a falta do produto no mercado eleva a inflação. A falta de produção, temos que produzir mais, jogar mais produto no mercado. O governo eleva a taxa de juros, o que fomenta a inflação.
Espera aí. Aumentar taxa de juro fomenta a inflação? No meu entendimento, fomenta a inflação, sim. Por que fomenta a inflação? Que me perdoe os grandes economistas, porque eu não sou economista. Eu venho da contabilidade e do direito tributário. Por que a elevação da taxa de juro fomenta a inflação? Porque inibe a produção. Se inibe a produção, inibe a oferta de produto no mercado. Então, elevar taxa de juro é o pior remédio que um governo pode usar numa economia. E, lamentavelmente, para combater essa danada dessa inflação, o governo só tem usado um remédio: elevar taxa de juro hoje 14,25. Poderia-se usar um outro remédio: produzir. E produzir. Eu não me esqueço que em dezembro de 2007, os Estados Unidos tinha uma taxa de juro de 4,25. Em janeiro do ano seguinte, 2008, explodiu-se a bomba lá nos Estados Unidos. Ele chamou imediatamente, o governo chamou os empresários e disseram: vamos produzir. Os empresários disseram: mas com a taxa de 4,25 não dá para produzir. O governo prometeu: vou baixar a taxa de juros. No final de 2008, a taxa de juro era 0,25 e até hoje ela está em 0,25. E o país que deflagrou a grande crise mundial foi o primeiro país a sair da crise, os Estados Unidos. Não vale, não é pecado copiar. Essa taxa de juro de 14,25 é um desastre. É o que agravará essa taxa de 14,25, é o que agravará ainda mais a recessão e dificultará novos investimentos produtivos na economia brasileira. Recessão. O resultado da elevação da taxa de juros, sem dúvida, o arroxo fiscal deste governo é um estridente fracasso. A política de aumentar juros, impostos, tarifas públicas e, ao mesmo tempo, cortar direitos trabalhistas foi a receita perfeita para o desastre. Essa política econômica desastrada está aprofundando a recessão e aumentando o desemprego. E aí, senador Cristóvão, é a minha maior preocupação: desemprego. Amanhã eu quero voltar a essa tribuna, se Deus me permitir, para falar sobre o desemprego no país. As famílias brasileiras já perdem, ou perderam, estão perdendo 16 bilhões por mês em compras. Olha o prejuízo das nossas famílias e o prejuízo do governo. O valor econômico, eu disse. 16 bilhões com essa elevação da taxa de juros ao mês. O poder de compra despencou com a alta da inflação, restrição ao crédito e o aumento do desemprego. Retração do PIB. A previsão de contração do PIB é de, segundo os analistas, hoje eles já estão falando em 1,8 negativo. 1,8 negativo. Mas deve ultrapassar os 2%. Onde o mundo, este ano, deve crescer mais de 3%. Este Brasil, com todas essas riquezas, essas potencialidades que nós temos, que eu chamo de gigante ainda adormecido, vai ter uma retração em sua economia este ano em torno de 2%. Lamentavelmente, nenhum brasileiro tem mais dúvida de que a recessão se instalou de vez no país
e que será duradoura. Duradoura. Lamentavelmente. Eu não consigo, como empresário, como senador da República hoje, como contador que fui, eu não consigo ver a curto, médio prazo, na gestão deste governo, uma reviravolta no quadro econômico deste país. A permanência do ex-ministro Mantega diante do Ministério da Economia foi um desastre total e absoluto. Aí vem o desemprego. O drama do desemprego aumenta por todo o país. Isto é evidente. Somente na região metropolitana de São Paulo, acabou de sair agora, a taxa de desemprego alcançou 13,2%. Segundo o DIEESE, nesse semestre o país perdeu 345 postos de empregos, mas para carteira assinada, para os seletistas, 345 mil empregos seletistas. E aí, este seletista, ele tem uma mão de obra mais ou menos qualificada. E nós sabemos que a nossa mão de obra é desqualificada e de baixa produtividade. Ou seja, se esse seletista, que já tem uma certa qualificação, nós perdemos 345 mil postos de trabalho, você imagina, então, os nossos 20 e tantos milhões de pessoas que estão aí à procura de emprego, como é que está a situação deles? Infelizmente, sabemos que é só o começo e a situação irá se agravar nos próximos meses devido à desaceleração da economia e o aumento dos juros. É tão ruim você descrever um quadro desse, viu, presidente? Isso não nos agrada. Agora, a verdade, a realidade, nós temos que levar para o povo. Porque, de repente, eles não têm essas informações que nós temos como senador da República. E esta metodologia de calcular o desemprego no Brasil é totalmente errática. Amanhã eu vou falar novamente, tão somente sobre o desemprego, senador Cristóvão. O PEA, a população economicamente ativa, chega próximo de 100 milhões de brasileiros, 96 milhões de brasileiros. O desemprego hoje está aí batendo na casa dos 10%. A pesquisa mensal do desemprego, o PME, só calcula a taxa de desemprego em 6 regiões metropolitanas, que é São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Porto Alegre, Recife e Salvador. É aonde tem indústria, aonde tem postos de trabalho. Olha o quanto essa pesquisa é perigosa para a nossa economia. O PNAD contínua, esse sim, ele é mais amplo, ele chega a 3.500 municípios, mas também deixa muito a desejar. Por quê? Existem 10 milhões de jovens, Vossa Excelência, que é um defensor incansável da educação do nosso país, não só na educação do ensino médio, mas também do profissional. Os que nem estuda e nem trabalha e nem mais está procurando emprego, porque a sua autoestima caiu. São mais de 10 milhões de jovens, mais de 10 milhões de jovens. A busca de uma oportunidade, presidente. Oportunidade para fazer um curso de formação técnica, de eletricista, de encanador, de pedreiro. E aí eu entro no Sistema S sempre. O Sistema S que tem um rio de dinheiro para qualificar, para dar oportunidade a esses jovens.
Infelizmente, não dá. E nós temos aqui 10 milhões de nem que estão aí, que eu acho que o futuro desses garotos é a prostituição e a droga, porque não tem outra oportunidade. Existem 9,3 milhões de pessoas no seguro-desemprego. 10 milhões praticamente hoje, pendurada no seguro-desemprego, que representa 32 bilhões de reais, e que agora o governo falou, agora nós temos que corrigir isso aqui. Só que em 2003, nós tínhamos 5,1. Olha essa diferença. Dobrou. De 2003 para 2014. As pessoas que depois de 30 dias desistirem de procurar emprego, sai da estatística oficial. Por isso que eu estou dizendo que essa metodologia é errática. E amanhã eu quero destrinchar a história do desemprego no Brasil. Eu tenho carteira assinada, eu tenho um curso superior, estou procurando emprego. Dentro de 30 dias eu não consegui achar emprego, eu saio da estatística do governo e fico como desalentado e não como desempregado. Isso interessa ao governo, que falou ao longo dos anos do pleno emprego, um tremendo do engodo. Não tinha nada de pleno emprego. A taxa de desemprego entre 16 a 29 anos é de 15,7%, segundo o IBGE, há poucos dias numa revista. E ratifico, amanhã volto a falar sobre desemprego. A taxa de desemprego hoje, para mim, senhor presidente, é superior a 20%. Lamentavelmente, é superior a 20%. No meu estado do Tocantins, nós não temos indústria, lamentavelmente. É um estado novo, com muitas riquezas, muitas potencialidades. Mas nós não temos indústrias, nós não temos empresários, grandes empresas. Então, a taxa de desemprego no nosso estado é superior a 30%. Contas públicas. No início deste ano, o governo anunciou um superávit de 66 bilhões de reais, equivalente a 1,2% do PIB. Contrário do rombo histórico no mês passado, que foi, do ano passado, melhor dizendo, que foi de 32,5 bilhões de reais. Aí entra, então, aquele PLN 36, que o governo, então, usando a maquiagem contábil, onde os fatos contábeis não mentem, os números não mentem, conseguiu transformar um déficit primário de 32,5 bilhões de reais em um superávit. E este Congresso Nacional ajoelhou e aprovou o PLN 36, estuprando a lei de responsabilidade fiscal. Ao invés disso, acaba de ser divulgado que o governo federal teve um déficit agora, desses 6 primeiros meses, de 1,6 bilhões de reais. Se o governo tinha uma previsão, fez um compromisso com o Congresso Nacional e com o povo brasileiro, de ter uma receita superior à despesa de 66 bilhões, que chama-se de superávit primário, depois de 6 meses do ano de 2015, nós estamos então com um déficit primário, ou com a despesa maior de 1,6 bilhões de reais, no primeiro semestre. Eu não vi ainda o mês de julho, mas mês de julho deve ter sido outra bomba. Esse é o pior resultado desde o início da série histórica, que começou em 97. Somente em junho deste ano, eu repito, um rombo de quase 10 bilhões de reais no setor público. Ou seja, o governo gasta muito mais do que arrecada e gasta extremamente mal. Aí aquela frasezinha de Vossa Excelência, né? A economia está indo, e está bem, mas não vai bem. Eu vi
no início do ano de 2011. Vossa Excelência, desta tribuna, falando exatamente esta frase. Infelizmente, o ministro Levi agora jogou a toalha ao reduzir a meta de superávit para 0,15 do PIB. As receitas despencaram devido ao arroxo fiscal, enquanto as despesas continuaram subindo. Mesmo essa irrisória meta dificilmente será cumprida. Claro, os analistas estão dizendo, nós vamos ter uma retração de 2%. Hoje já se fala de 1,8%. Como todos nós sabemos. O único corte para valer que existiu foi nos investimentos públicos de 36% em relação ao ano passado, sacrificando o futuro do país. Pagamento da dívida, olha só, pagamento de juros da dívida bruta hoje nossa. Nos 6 primeiros meses deste ano, o governo já gastou 225 bilhões, 870 milhões de reais para pagamento de juros da dívida. Só nesses 6 primeiros meses. E aqui o swap cambial está aqui dentro. Nos últimos 12 meses, a despesa com pagamento de juros chegou a 417 bilhões de reais. Isso representa 7,32% do nosso PIB. E deve chegar ao final do ano com 8,5% do PIB. Ou seja, nós devemos ultrapassar aí 500 bilhões de reais só para pagamento da dívida de juros da nossa dívida, que hoje está batendo a casa dos 4 trilhões de reais, caminhando para os 5 trilhões de reais. O sábio amigo senador Serra, em um artigo recente, lembrou que a cada 1 ponto de aumento da taxa Selic, as despesas do governo sobem 15 bilhões de reais. Reproduza as palavras do nobre amigo. Ele disse, senador Serra disse, a triste realidade é que, hoje, juros em alta deprime ainda mais a atividade econômica e a arrecadação. Do outro lado, aumenta as despesas. Turbinam, assim, o déficit público e o desajuste da economia, além de inibirem o investimento produtivo. Olha o que ele diz. Perfeito. Ninguém produz, ninguém consome. Dívida pública. Eu disse há poucos minutos. Estamos, então, já ultrapassando os 4 trilhões de reais. Em dezembro de 2002, essa dívida não chegava a 1 trilhão de reais. Este governo, lamentavelmente, chegou e encontrou os caixas abarrotados de dinheiro e falou, vamos brincar com isso aqui. Ele esqueceu que o dinheiro é público, mas é do público, não é dele. Nós estamos devendo mais de 4 trilhões de reais. Aquela dívida que nós devíamos ao FMI, que o presidente Lula disse, que o ex-presidente Lula disse, que foi paga e fez uma verdadeira festa, ele pegou um dinheiro barato, que era a dívida externa, um juro barato, pegou um dinheiro emprestado internamente com um juro 6 vezes mais para pagar a dívida externa. E hoje essa dívida externa está chegando próximo dos 400 bilhões de dólares. Apesar de que temos uma reserva de 370 bilhões de dólares. E que eu estou morrendo de medo do governo meter a mão nele. Aí sim, aí o nosso risco Brasil desaba também. Swap cambial. O que é swap cambial? O prejuízo do Banco Central com as operações de swap cambial chegou a 51 bilhões de reais no primeiro trimestre. E representa mais despesa do governo para pagamento de juros.
Esse juro que eu me referi há poucos minutos, de 500 bilhões, aqui está o swap. O total desses contratos alcança a espantosa cifra de 108 bilhões de reais, de dólares, melhor dizendo, de dólares, 51 bilhões de dólares, e aqui eu estou me referindo a 108 bilhões de dólares, o que eleva substancialmente o risco para as finanças públicas. Esse foi o prejuízo do swap cambial dos 6 meses deste ano, 51 bi, e dos 12 últimos meses, 108 bilhões de reais. O povo brasileiro precisa dessas informações. A nossa balança comercial, que teve um rombo recorde de 3,930 bilhões em 2014, infelizmente, ou felizmente, melhor dizendo, apresentou uma recuperação este ano. Isto é verdade. Mas não por conta de nenhum mérito do governo. Pelo contrário. Graças à desvalorização descomunal de nossa moeda. R$1 hoje é menos do que 4 euros. Um euro vale R$4 hoje. $1 vale 3,47 real. R$1. Então a nossa balança cresceu porque o dólar subiu, o euro subiu e a nossa moeda desvalorizou, lamentavelmente. O PPE, já estou terminando, senhor presidente, o PPE, esse programa que está chegando aí para segurar o tal do emprego, que muito me preocupa. Aqui, para mim, é mais um tiro no pé. E a presidente Dilma disse há poucos dias que é um experimento. Espera aí. Um governo não pode fazer experimento. Quem faz experimento é cientistas. Na economia não há experimento, não há invento. É realidade. O PPE, que será bancado então pelo FAT, o PPE que está aqui na casa para ser aprovado, me parece que é a medida provisória, a MP 680, anunciou um programa de proteção ao emprego, que é o PPE, no qual a jornada de trabalho pode ser reduzida em 30%, e o governo cobre 15% deste salário que o trabalhador vai perder. O trabalhador vai perder 15, e 15 o governo federal vai bancar através do FAT. Senador Cristóvão, o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, já emprestou para o BNDES 200 bilhões de reais a juros subsidiados, com taxa de equalização, TJLP menos 1%. E ainda deve emprestar este ano mais 40 bilhões de reais. Por que o governo suspendeu o pagamento do abono salarial? Porque o FAT não tem dinheiro em caixa, porque emprestou tudo para o BNDES. Agora, o governo quer bancar 15% do salário do trabalhador, com essa redução dessa carga horária, com dinheiro do FAT. Isso é um tiro no pé. Não tem recursos para manter. Não, mas nós vamos escolher aqui 2 segmentos da nossa economia e vamos então proteger os empregos desses. Não é assim. Não é assim. Eu já entrei com a medida provisória que tem que ser estendido a todas as nossas empresas que dão emprego, que gera renda. E aqui vai ser um fracasso se esse Congresso aprovar esse PPE. Escute isso. Mais de 200 bilhões emprestado ao BNDES, e o BNDES emprestou esse dinheiro, então, para essas empresas que estão aí no Lava Jato. A juros subsidiado, eu volto a repetir. E tantas outras empresas. Estou terminando. Queda na arrecadação.
estava claro para qualquer observador sensato de que o desaquecimento da atividade econômica, resultado do arroxo, levaria à queda na arrecadação. A previsão inicial da receita já foi cortada em 122 bilhões de reais. Os juros não param de subir, o que encarece o capital de giro dos empresários, que por isso postergam o pagamento de tributos para não terem que recorrer aos juros aberrantes dos empréstimos bancários. As reformas, enquanto não parecer uma reforma tributária, trabalhista e esta famosa reforma política, esse país não vai sair do lugar. Perda de poupança. Veja isto. Até o mês de julho, o governo perdeu 38,5 bilhões de reais de caderneta de poupança. E quem sacou esse dinheiro não são os megas investidores, não. São aqueles pequeninos investidores. E esses 38 bilhões que foram sacados até junho deste ano, não foi para levar para outros fundos de investimento, não, senador. Foi para pagar comida, pagar ônibus, pagar energia, pagar escola. Esse dinheiro ele não volta mais para investimento. E essa perda de poupança acontece o que está acontecendo aí com o mercado imobiliário, porque é a poupança que mantém viva o mercado imobiliário. A construção civil não está em crise. A construção civil no Brasil parou. Corte nos gastos, né? Saúde, cortou 13,4 bilhões. Educação, cortou quase 11 bilhões de reais, senador Cristóvão. Que pátria educadora é esta, senador? Como é que corta dinheiro de saúde e de educação? O nosso povo está morrendo nas filas. A nossa educação ela é caótica, ela é terrível. Vossa Excelência tem falado sobre a federalização da nossa educação e o vosso projeto passou pela comissão, me parece CCJ? Educação, passou pela educação e eu estava presente. Como é que você tira dinheiro da educação de uma pátria educadora? Na verdade, não eram esses os cortes que deveriam ter sido feitos. Não eram esses. Solução. O Brasil somente conseguirá sair dessa terrível crise por meio de equilíbrio das contas públicas, do corte do número de ministérios, cargos comissionados. Nós temos 39 ministérios, nós temos 26 mil cargos de comissionado hoje. Estados Unidos, com 300 milhões de americanos, não tem 7 mil cargos comissionados. Está tudo errado. A redução da taxa de juro para que os empresários voltem a produzir e contratar e os brasileiros voltem a consumir. Isso combinado com o fim dessa maldita corrupção que assola o país sob o governo do PT. Diante de tudo isto, eu concluo aqui, senhor presidente, agradecendo toda a sua tolerância, dizendo que o momento pelo qual passa o nosso país é muito grave. Nessa hora, mais do que nunca, este parlamento deverá encher-se o seu histórico, exercer o seu histórico papel de garantir o futuro da nação. Conclamamos então, aos nobres senadores e senadoras, nos unirmos, para podermos colocarmos este nosso país, que tanto amamos, de volta aos trilhos do bom caminho, que nos conduzirá novamente à prosperidade, à inclusão social e à melhoria da qualidade de vida a todos os brasileiros. Era só isto, e mais uma vez agradeço a tolerância de Vossa Excelência e do senador Cristóvão, que está aguardando para fazer o seu